A noção que se tinha até há pouco era de que, com os ataques iniciados na sexta-feira por Israel, a cúpula do poder no Irã tinha sido dizimada. E a mudança de regime naquele país seria em questão de dias ou de horas. Mas a realidade se mostrou diferente com esse contra-ataque do Irã, que praticamente ressurgido das cinzas, segundo essa versão, atacou ferozmente várias partes de Israel, inclusive usando uma arma superpotente, que é o míssil hipersônico, provocando até agora 35 desaparecidos, 6 mortos e uma quantidade não sabida de feridos. Na verdade, o Irã tinha mesmo admitido a morte dos comandantes da Força Aérea, da Força do Estado-Maior das Forças Armadas e até da Guarda Revolucionária, o que representaria ali um total de 20% do alto comando militar e também do comando nuclear, ou seja, dos cientistas que dirigem o programa nuclear do Irã. Ora, essa perspectiva aí quanto à situação do regime do Irã é um tanto errônea. Por quê? Porque o Irã ele não concentra na construção da bomba atômica o seu grande esforço de guerra. O seu esforço de guerra é dirigido à ação assimétrica, ou seja, o ataque pelos flancos, que é a velha tática de Napoleão Bonaparte em 1800 e pouco, lá na França, quando ele dominou a Europa. Então, o que vem a ser essa ação assimétrica? Vamos tomar, por exemplo, o porta-aviões dos Estados Unidos, o maior do mundo, o chamado Gerald Ford, que custou aos Estados Unidos 13 bilhões de dólares. É claro que Israel também não tem esse poder de construir esse porta-aviões, mas Israel pode fazer a requisição desse porta-aviões, como já ocorreu várias vezes, inclusive para amedrontar o poder no Irã. Só que o Irã, ele utiliza justamente nesse ataque pelos flancos. E um exemplo muito bom disso é de que esses ataques assimétricos eles são feitos por pequenos torpedeiros, por pequenas lanchas, que eles chamam de lanchas voadoras, armadas de mísseis e outros tipos de bomba. Só que eles atacam como aqueles peixes, né? Aqueles enxames de peixes que atacam o tubarão. Né? Milhares de peixes vão lá matar o tubarão. Então não são milhares dessas lanchas voadoras, mas sim de centenas dessas lanchas voadoras. Como uma vez, não é? O próprio Gerald Ford, segundo dizem, foi amedrontado por um ataque ali daquelas lanchas voadoras e depois pediu o boné e voltou para os Estados Unidos. Então é esse o poder do Irã, né, que é um poder ainda que mesmo assimétrico, mais efetivo. Porque eles têm, por exemplo, né, esse míssil que eles acabam de anunciar, que é um míssil hipersônico. O que é um míssil hipersônico? A velocidade do som é de 1.200, 1.300 km por hora. Só que o hipersônico, às vezes, tem 2, 3, 5 vezes mais que isso. Às vezes 10 vezes. No caso do hipersônico lá da Rússia, a gente não sabe que hipersônico é esse que o Irã está utilizando. Mas o hipersônico lá mais famoso acho que é o Kinsal, o nome do tal hipersônico, alcança 13 mil quilômetros por hora.
E ele já foi utilizado algumas vezes na guerra contra a Ucrânia. Mas vejamos aqui primeiro, não é? Não o noticiário da mídia tradicional, da mídia que é geralmente muito contra ou muito hostil ao Irã. A gente vê essa mídia alternativa. E eu trago aqui, por exemplo, o canal do YouTube do Antônio Villamil, que é um mexicano que se debruça e estuda muito essa questão das guerras, principalmente a guerra da Ucrânia, e agora se dedica a analisar a guerra de Israel contra o Irã. Ele que dá essa notícia aqui, repetindo, né, a Press TV, que é a TV iraniana, dizendo: vídeo, Irã lança mísseis hipersônicos contra Israel. A mídia do Irã informou que alguns dos mísseis foram dirigidos contra Tel Aviv. Só hoje, né, falo de sábado ainda, foram 6 chuvas de mísseis e drones lançados sobre Israel. Cada um, a gente não sabe exatamente quanto, mas se mede entre 50 a 200 mísseis e drones a cada uma dessas ondas de mísseis, né, ou salvo de mísseis, que eles chamam de chuva de drones e de mísseis. Então, o mexicano, no seu canal do YouTube, o Antônio Villamil, ele recorreu a vídeos ali amadores que foram feitos pelos habitantes de Tel Aviv e de outras cidades ali de Israel, que testemunharam, não é, como foi realmente os ataques desses mísseis contra várias localidades do país hebreu. La cúpula de hierro parece no haber podido ser suficiente. E aí ele fala da famosa cúpula de ferro, o domo de ferro, como a gente chama aqui, que é aquela super proteção que tem Israel contra esses tipos de ataques externos. E proteção, aliás, muito bem assegurada pela presença ali do poder americano que está por trás de todas as ações de Israel, inclusive essas iniciais de ataque ao Irã, ataque direto ao Irã na última sexta-feira. En estos momentos, según Press TV, los misiles hipersónicos. E aí ele fala aqui da Press TV, né? Press TV é prensa de televisão, que é a principal televisão do Irã. Então diz que os mísseis hipersônicos se utilizaron en el ataque que actualmente azota a Tel Aviv, que ocurrió hace 40 minutos, y la agencia IRNA informa que también fueron empleados en la oleada anterior contra Haifa. Então, não só contra Israel, né, contra Tel Aviv, que é a capital de fato de Israel, eles falam que a capital é Jerusalém, mas o poder de fato está em Tel Aviv, como também em Haifa. Haifa, que é uma região super estratégica no norte de Israel, e onde estão lá principalmente as usinas elétricas que alimentam a eletricidade do país e outros instrumentos de guerra estratégicos. Como caían los misiles hipersónicos, al menos un par de ellos que eran grabados por los habitantes. Ahorita sí podrás, esto es lo que estaba ocurriendo ahorita. Usted lo acaba de ver, ahí está. Bueno, pues esa es parte de lo que... Pues 2, 3 impactos que bajan a una velocidad sorprendente y sin posibilidad alguna de que la cúpula los detuviera. Ahí están los sonidos de las explosiones en todo Tel Aviv. Usted lo ve, ahí está la cúpula trabajando, haciendo su trabajo, pero miren cómo pasan los misiles. 1, 2, 3, con mucha facilidad.
pues bueno, qué tiempos que estamos presenciando en estos días. También, pues muchos, se había vendido mucho la idea de que Israel era praticamente intocable. Mas essa guerra também envolve outras complexidades. Primeiro é essa daqui, essa distância entre Israel, um pequeno país de 10 milhões de habitantes, que é muito pequeno em relação ao Irã, né? Que o Irã fica lá do outro lado, né? Do outro lado, entre o Irã e Israel, ficam a Jordânia e o Iraque. Então são 2.100 quilômetros. Mas não é só isso. Tem também o fator petróleo, não é? Que o Irã teria, pode, talvez não tenha hoje a capacidade, mas ele pode chegar a fechar o Estreito de Hormuz. E o Estreito de Hormuz é por onde passam quase 30% da produção mundial de petróleo. Se aquele estreito for fechado, o preço do petróleo vai lá para cima. A Folha de São Paulo chegou a dizer, reproduzindo previsões do JP Morgan, que o preço do petróleo, de uma hora para outra, pode subir dos 75 dólares atuais ao barril para 130 dólares. Mas vejamos aqui primeiro essa reportagem da TV Band, né? A Band TV, que fala sobre justamente essa dificuldade que representa a distância de 2.100 quilômetros entre Israel e o Irã. Dá uma olhada aqui no telão. Os mísseis lançados chegam a percorrer 2.100 quilômetros. Impressionante, atravessando outros países do Oriente Médio, como Jordânia e Iraque. Especialistas afirmam que o confronto tem tudo para mudar a geopolítica na região. No meio disso, brasileiros em Israel vivem uma situação inédita. Estamos correndo para esta chegada. Ai, meu Deus. Chegamos a tempo. Pânico, mesmo num país acostumado a conflitos. Caína registrou os momentos de tensão a caminho de um bunker durante a madrugada. Ela é brasileira e vive em Israel há 27 anos. Horrível. Foi a pior noite, eu acho, que eu já passei em 27 anos aqui em Israel. Quando eu ouvi aqueles barulhos, aquelas rajadas de mísseis passando, parecia que eles passaram assim, do lado da minha orelha, do lado do meu ouvido. No prédio onde vive a Márcia, na cidade de Netânia, cerca de 30 quilômetros de Tel Aviv, cada apartamento tem um quarto com estrutura reforçada, que serve de abrigo. Fechar a janela, tem uma janela de ferro. Fechar a janela. Fechar a porta. E aguardar pela orientação do Comando Geral. Nos dois países, as autoridades preparam a população para o risco de outras noites de terror. Ainda é difícil dizer a dimensão que o conflito pode alcançar. E as atenções do mundo já se voltam para o Oriente Médio e suas tensões para o risco de uma escalada e para o fôlego bélico de Israel e Irã. O Irã ataca com mísseis balísticos. O programa de mísseis iraniano é considerado o maior e mais diversificado do Oriente Médio, aprimorado a partir da guerra com o Iraque, que durou 8 anos. Já Israel tem a vantagem do poder aéreo, das armas guiadas e de um arsenal mais numeroso. Entre os dois países, há enorme distância de 2.100 quilômetros. Agora, quanto às repercussões dessa guerra na economia e no restante do mundo, eu tive a oportunidade de ver uma análise muito bem feita aqui da BBC de Londres, através de seu correspondente, ele fala aqui na Pérsia, deve ser no Irã, quando diz que o objetivo final de Israel pode ser a mudança de regime, o que significa, na prática, na derrubada do atual regime dos ayatolás. Mas o jornalista Amir Hazimi logo adverte, mas isso é uma aposta arriscada. E aí eu vou a esse material da Folha de São Paulo, dizendo, não é? Analistas temem petróleo a 130 dólares
se o Golfo for atingido pelo ataque de Israel. O Golfo é aquela região toda, né? O Golfo Pérsico, onde está Israel, Irã, Iraque, Jordânia e outros. Então diz que o mercado de finanças teme que Irã feche o Estreito de Hormuz e afete o suprimento global. O Estreito de Hormuz é uma faixa ali de apenas 50 quilômetros, 53, salvo engano, né, que pode ser fechado pelo Irã, mas é muito arriscado, porque os Estados Unidos podem entrar na guerra, né, entrar com tudo e não através de procuração, como ele está fazendo agora com Israel, e se escondendo por trás. Mas não, ele poderá entrar, e não só os Estados Unidos, como Inglaterra, França e essas chamadas grandes potências. O que diz? Os ataques de Israel ao Irã aumentaram o risco de um conflito regional que possa interromper o fornecimento de petróleo no Oriente Médio, reacendendo no mercado a velha dúvida. Teherã poderia responder fechando o Estreito de Hormuz, ponto estratégico para o setor? Se sim, no pior cenário, analistas do JP Morgan disseram que o fechamento do estreito ou uma resposta retaliatória de grandes países produtores de petróleo na região poderia levar o preço do petróleo a disparar para 120 a 130 dólares por barril. E aí a gente tem também o Irã agindo também através de suas forças, que são forças que a gente não deve confundir com forças institucionais do governo. Por exemplo, a Guarda Revolucionária é a grande força militar, só que é uma força que funciona quase ali que informalmente e obedecendo ao Ayatollah Khamenei. Ali Khamenei, que é o sucessor do Ayatollah, né, antigo, o Ayatollah Khomeini. Então, essa sim é que tem o poder, e um poder incomensurável que tem. Por exemplo, a questão da Marinha. Né? Eles têm lá uma marinha de guerra institucional. Mas quem manda é a marinha institucional que é ligada à Guarda Revolucionária. E essa Guarda Revolucionária é que tem, por exemplo, aqueles comandos de lanchas voadoras, por exemplo, que chegaram a amedrontar o porta-aviões americano Gerald Ford. Vejamos aqui o poder do Irã, né, que não fica também só ali, ele tem seus braços externos. Como diz aqui o Swiss Information, que é um site suíço, diz: Irã afirma que interceptou um destroyer do Reino Unido no Mar de Omã. Esse destroyer, né, esse grande navio de guerra, ele apoia Israel. Então diz o seguinte, que a armada iraniana afirmou neste sábado que interceptou um destrutor, que é um destroyer do Reino Unido, que navegava no Mar de Omã para apoiar Israel e o obrigou a mudar de rumo com drones. Claro que estavam ali super armados, armado até os dentes. Drones de combate da armada emitiram advertências impedindo que o destroyer continuasse seu caminho até o Golfo Pérsico, informou a armada, que é a marinha, não é, do Irã, em um comunicado recolhido pela agência Merck.